Senhores, bem-vindos de volta ao canal Deus acima de tudo e todos. Hoje a gente vai ler uns trechos do meu livro Manual Cristão para Crianças e Jovens, um guia para proteger os filhos contra o mal. Esse livro está disponível na Amazon, ele é grátis para quem tem Kindle Unlimited, R$ 8,99 para comprar, são 149 páginas. Eu vou ler aqui a sinopse para os senhores, antes da gente ler o livro. A criança nascida em lares cristãos é um alvo frágil para a gigantesca doutrinação anticristã que se disseminou no mundo moderno. Este livro é uma ferramenta para os pais prepararem seus filhos a fim de enfrentarem a implacável ofensiva do mal contra a tenra inocente fé que começa a brotar nas crianças e se desenvolver nos adolescentes. Então, senhores, é uma grande vantagem a criança nascer num lar cristão, ela tem a oportunidade de conhecer Jesus Cristo desde muito cedo, mas ao mesmo tempo ela é muito fragilizada, porque quando começa a adolescência chegar, o contato com pessoas que não são cristãos e tal, uh, muitas vezes, como ela ainda não conhece o lado ruim da vida, ela vai se deixar seduzir por outras coisas que parecem ser mais interessantes do que Jesus Cristo, do que a verdade, do que a Bíblia Sagrada. Mas vamos dar uma olhada no que diz o livro. Esse livro, se os senhores compram ele na Amazon, os senhores podem ler ele no celular, no tablet, no computador, ou no próprio Kindle, que é o aplicativo da própria Amazon. Aplicativo não, perdão. O próprio dispositivo, como se fosse um tablet dedicado à leitura de livros. E com aplicativos gratuitos, os senhores leem tanto no celular quanto aqui a gente está lendo, a gente vai ler no navegador de internet aqui. Então. E o link vai estar na descrição se alguém tiver interesse, ou qualquer um dos meus outros livros. Tô com 39 livros aqui, eu vou pedir para pôr a ordem de lançamento, lançamentos mais novos. O último é Anne Elysium, vou fazer um vídeo especial sobre ele. Liberdade, que eu já fiz um vídeo, do Javier Milei. O Rony Serra Negra, também vou fazer um vídeo. Sombra sobre o Lago das Capivaras, etc, etc, etc. Como ganhar na loteria, que eu vou fazer um vídeo sobre ele também. Só o como ganhar na loteria talvez seja interessante eu explicar o que é, porque uma pessoa, como assim, está incentivando as pessoas a jogo? Não, é um estudo profundo sobre os vícios em jogos de azar e esperança. Nesse livro, vamos conhecer as histórias de grandes vencedores da loteria, aqueles que perderam tudo e também se multiplicaram suas fortunas, estudar técnicas e segredos utilizados pelos apostadores, alguns dos métodos mais controversos e misteriosos utilizados pelos jogadores ao redor do mundo. 104 páginas é um estudo sobre o hábito de se jogar nas loterias. Então, vamos ao que interessa. Esse aqui é assim que aparece se os senhores forem ler no próprio computador. É como se fosse um PDF melhorado e tal, mas é no próprio navegador Kindle. Esse livro tem 28 capítulos. Introdução, basicamente a gente já passou por ela. Salvação é o sentido da vida. Nada é mais urgente do que a salvação da nossa alma eterna e imortal. Não importa o que vão dizer nas escolas e universidades, o ser humano não é meramente um animal. Dentro de nós existe uma alma imortal que nos foi concedida por Deus, o Criador de tudo. Esta é a primeira verdade, a primeira premissa cristã que vão tentar destruir na mente da seu filho, da sua filha. Não importa o que digam os seus professores esquerdistas e usuários de entorpecentes, Deus existe. Essa é a segunda premissa. Primeiro vão negar que o ser humano é mais que um animal, Darwin, etc., Freud, o ser humano é só desejo por reprodução, etc. É o que dirão. E depois dirão que Deus não existe. Mas na verdade Deus existe. E se ele existe, é urgente que saibamos quem ele é e nos acertemos com ele. É urgente, se Deus existir, que não imaginemos como desejamos que ele fosse. Você inventar um Deus do jeito que te mais apetece, que te mais é confortável, é algo que foi previsto na Bíblia que existiria, é chamado idolatria. Então, você não pode inventar, fazer Deus ser quem você
quer que ele seja. Ele é o quem ele é e você tem que lidar com isso. Por simples raciocínio, se Deus existe, ele é o verdadeiro protagonista da história do universo. Todas as coisas existem por ele e para ele. Este é o remédio, senhores, para a epidemia de narcisismo patológico que existe hoje. TikTok, Instagram, dancinhas e tem que aparecer e ficar bem na foto. Você olha, abre o Instagram da sua filha, com certeza tem milhares de fotos. É narcisismo patológico. Tomou conta do coração das pessoas. E o remédio para isso é entender que o verdadeiro protagonista da história é Deus. Tudo existe para Ele, por Ele, e a simples possibilidade de um ser tão, que um ser tão especial exista é tão crucial que não pode, de forma alguma, ser somente nota de rodapé ou apêndice na história de vida de ninguém. Então, é tão crucial que existe ou não existe Deus, qual é a vontade dele, etc., que esse é o verdadeiro sentido da vida, né? Se um ser que criou e sustenta toda a realidade, se existe um ser, esse ser é Deus, e se ele realmente existe, não é dado binário que pode variar. Se ele existe ou não, é um dado binário que pode variar entre 0 e 1, ou ele existe ou não ele existe. E eu digo mais, senhores, e isso quando seus filhos começam naquela fase de, eu sei mais que você, eu aprendi a fazer equação de segundo grau na escola, agora ninguém me segura, eu sou o cara, não sei o que, blá, blá, blá. E essa fase existe para todos os adolescentes. Adolescente é simples, senhores. Se a existência está acontecendo, se está se descortinando o teatro da existência, todas as coisas vêm de um lugar. Então, se o universo existe, ele existe, estamos aqui vivenciando ele, veio de algum lugar. Esse é algum lugar, nós sabemos que tudo é criado de alguma forma. A razão última desse universo, mesmo que não houvesse a Bíblia, a razão última é Deus. Mas então quem criou Deus? Se alguém tivesse criado Deus, esse que criou Deus seria Deus e o primeiro Deus não seria mais Deus. Então, a razão última significa aquilo que não precisa ser criado. E quando nós vemos o funcionamento do universo, nós percebemos que todos os sistemas são dotados de inteligência. Há uma lógica, um ciclo, há uma mecânica. Então, o ser que criou isso também é dotado de uma inteligência superior. E aí, com lógica, já percebemos que Deus existe. E se infinitas possibilidades, uma delas fosse que Deus existe, imediatamente todas as outras Deus também passa a existir, porque se ele é a razão última, ele é a razão última em todos os cenários. Isso destrói a ideia, um multiverso, num tem Deus, no outro não tem. Não há multiverso. Se existe um Deus num único, e ele é a razão última de todas as coisas, já não existe mais multiverso. É um universo com camadas, por exemplo. Nós sabemos, pela nossa experiência espiritual, enfrentando demônios, tendo visões, tendo sonhos, nós sabemos que existem dimensões na existência. Isso nós sabemos. Existem frequências na existência, existem como se fossem reinos nos quais habitam criaturas que não são de carne e osso. Isso nós vemos em visões, em sonhos, quando ouvimos vozes de demônios, temos que expulsar, ou quando temos uma visão divina, ou Deus dá uma ordem com uma voz que soa no coração. Então sabemos que existem frequências, assim como existe uma frequência de rádio. Sabemos que existem forças invisíveis. Por exemplo, o próprio rádio é uma força invisível. A radiação, o som é invisível, mas ele tem força. Estou falando aos senhores com uma força invisível, que é o som. Temos também energia elétrica, temos Wi-Fi. Existem inúmeras forças invisíveis, mas que o ser humano aprendeu a manipular e agora são tão reais quanto um pedaço de papel, quanto um gato, quanto uma casa. Mas elas são invisíveis, ou seja, é como se elas não existissem até o momento que você acha a frequência na qual manipulá-la. Jesus Cristo é o único verdadeiro Filho de Deus. Sua vinda ao mundo teve um claro objetivo: salvar do inferno e dar aos seres humanos a vida eterna, quem nele crer
e a ele amar e seguir será salvo. Este é o sentido da vida, mais prático e impossível. Nascemos, vivemos por algum tempo, pode ser pouco ou muito, um dia inevitavelmente morreremos. O que vem depois? O ser humano, a uma única vez, está apontado a viver, não importa o que digam. Porque é tão fácil ter contato com espíritos de luz, entre aspas, nos espíritas, etc., religiões espíritas ou outras religiões que lidam com o ocultismo, e porque é tão fácil se contatar essas criaturas que, em teoria, são tão avançadas, e é tão difícil você ter contato com Deus, você tá limpo o suficiente para que Deus possa falar no seu coração, possa ter comunhão contigo, porque a grande maioria das vezes nós estamos sujos demais para conseguir ouvir a voz de Deus, e para falar com espíritos é tão simples, porque essas criaturas querem falar conosco da mesma forma que uma pulga quer ter contato com a pele de um animal, que a pulga, que o carrapato quer estar entre os pelos da capivara. Essa é a razão dessas criaturas querem falar conosco. Eles são parasitas, eles precisam da nossa energia para aliviar o sofrimento deles. E Deus não precisa de nós para nada, os anjos não precisam de nós para nada, eles têm o poder deles, Deus é todo poderoso e os anjos têm o poder que foi concedido por Deus. Então, para você ter contato com Deus através de nosso Senhor Jesus Cristo, é preciso tá limpo, é preciso estar agindo da forma certa, pensando da forma certa, com toda a humildade, desprovido de orgulho. E é por isso que é tão difícil, é por isso que a grande maioria das pessoas vive uma vida 100% material, nunca viu nada de espiritual, nada de diferente, não viu um milagre na vida, às vezes até viu, mas não reconheceu, porque está nessa frequência muito baixa, onde só vai conhecer realmente coisas ruins, parasitas. Nascido num lar cristão, o jovem nasce em boas condições de adquirir esse tesouro infinito e eterno. Ser cristão é o melhor negócio que uma pessoa pode fazer na vida. Basta compreender que o ser humano tem uma natureza maligna que irá guiá-lo ao mal sempre e se afastar de Deus. Esse mal vai levar o ser humano ao inferno. Então, ciente de coração dessa doença, implorar a Jesus Cristo pela cura infalível, a salvação. Esse é um dos grandes perigos que os seus filhos, nascidos em lar cristãos, enfrentam. Muitas vezes porque eles passaram uma boa parte da vida sem conhecer o mal, porque estavam protegidos, porque foram criados da forma certa, eles não conseguem entender que eles são eles próprios malignos. E se eles tiverem que cair em caminhos obscuros, caminhos de trevas, para entender que eles são maus, tão maus quanto eu, tão maus quanto uma pessoa que é ateu por uma boa parte da vida, tão maus quanto uma pessoa como eu, que só se converteu depois de velho, ou como um Dave Mustaine do Megadeth, que passou a vida praticamente odiando a Deus e se converteu depois dos 40 anos, para eles entenderem que a possibilidade do mal é tão forte em mim, num Dave Mustaine, quanto neles, é muito difícil, porque eles só conheceram a luz, não conheceram as trevas. E se eles tiverem que cair no caminho das trevas, é muito perigoso para eles, podem não conseguir voltar. Porque eles não estão em condição de frear na hora certa, não é isso que Deus tinha para eles planejado, porque Deus deu para eles uma herança muito boa. O caminho deles era outro, era se tornar alguém forte em Deus, alguém que nasceu numa família cristã. Então, esse é o grande perigo, acreditar que Jesus Cristo é Deus, veio ao mundo especialmente para nos salvar do inferno, foi morto por nossos pecados, ressuscitou pelo poder de Deus Pai, reina eternamente assentado à direita de Deus Pai, aguardando pacientemente que nós aceitemos a sua salvação. Se uma criança ou adolescente crê e entende isso, ele tem um tesouro. Então essa é a primeira coisa, o seu filho tem que entender isso. E o fato dele ter nascido num lar bom, um lar cristão, um lar de mais luz do que trevas, porque a trevas está em todo lugar, a maldade está no coração de cada um de nós. Mas ele entender que é uma proteção extra que ele teve, e isso é bom, mas que não muda o fato de que é só por Cristo e é só
para Cristo que todas as coisas existem, isso é muito precioso. Mas o mais importante, senhores, vamos aqui para o segundo capítulo, que tudo isso aqui é muito útil, mas aí a gente vai estar... eu vou para o capítulo que eu acho que é mais relevante aqui. A criança deve pedir para que a sua fé seja fortalecida. Por onde a criança e os jovens andarem, armadilhas e pessoas guiadas pelo mal vão tentar roubar sua fé. Antes de encarar esse desafio, a criança precisa pedir a Deus que sua fé seja fortalecida. Porque o que acontece, senhores? A criança, ela nasce no lar cristão, ela vai à igreja desde pequenininha, ela se torna um lugar comum na vida dela, visões, sonhos, milagres, se torna parte da infância dela. E prestem bem atenção, e é normal que quando a adolescência chega, as coisas da infância às vezes são deixadas para trás, os brinquedos favoritos, a criança fala, pode doar, mãe, pode jogar fora. E vai anos e anos para ela falar, puxa, eu queria ter aquele brinquedo até hoje e não tenho mais. Porque eu joguei ele fora quando chegou a minha adolescência. Então, o fato da criança ter falado em línguas, tido sonhos, visões, revelações quando era criança, não quer dizer que ela está protegida para sempre, nunca o mal vai pegá-la. Muito pelo contrário, ela tem que pedir para a fé ser fortalecida e os senhores têm que explicar para os seus filhos: vai chegar um dia que você vai estar na escola, filho, que você vai estar no trabalho, que você vai estar na faculdade e espíritos malignos, demônios vão tomar as pessoas para tentar arrancar de ti esse tesouro que você tem desde a mais tenra infância. Quando falarem que Deus não existe, quando te convidarem para fazer coisas que não prestam, usar entorpecentes, se tatuar, fazer coisas que você não volta delas, porque você vai se tornar outra pessoa, entenda que isso é porque tem algo muito precioso dentro de você e pode ser que eles tirem, não quer dizer que você vai perder sua alma, que você não vai poder se salvar. Mas essa força especial, essa herança especial, se você deixar ela aí, ela vai embora para sempre. Ela vai embora para sempre e não volta nunca mais. Existem certas coisas que nós fazemos nessa vida que mudam quem a gente é. A gente pode continuar vivo, a gente pode ter outras chances de fazer o bem, mas quem a gente foi antes de fazer aquelas coisas nunca mais volta. E isso nem sempre é positivo. A tatuagem, ela tem uma metáfora em si mesmo. Ela é permanente, ela muda quem faz a tatuagem. Então, muitas coisas na vida são como uma tatuagem, não tem volta. E muito cuidado, senhores, com coisas que não têm volta. Agora, a moda é crianças se mutilarem, trocarem de gênero, etc. Eu sempre digo, nunca tome decisões permanentes quando você está triste demais, quando você está infeliz demais ou quando você está confuso. Decisões permanentes são coisas que devem levar anos e anos para você pensar. Esses livrinhos mesmo aqui, se eu achar um erro de português, e sempre tem vários, por mais que eu corrija, sempre parece que eles brotam do nada. Eu posso pegar o arquivo original, arrumar, mandar para a Amazon em 2 ou 3 dias, todos os arquivos vão estar consertados. Então isso é muito bom, por quê? Porque existe a possibilidade do arrependimento, da redenção. Tem coisas na vida que elas não mudam, não dá para consertar o arquivo original e mandar e vai dar tudo certo. Tem caminhos que não tem volta. A criança e o adolescente devem ser ensinados a respeitar os professores pela posição de autoridade que possuem na sala de aula, mas devem compreender que a maioria desses profissionais foram ensinados e doutrinados nas universidades para odiar a Deus. Muitos deles foram ensinados a usar entorpecentes, ter esse tipo de hábito maligno, e não são pessoas que devem servir de exemplo aos alunos. Então, você tem que explicar, filho, você vai na escola, você vai na faculdade, você vai no colégio, respeite seu professor, entenda que ele não é uma pessoa boa, na maioria das vezes, que ele é um usuário de entorpecentes, que ele é um ateu, que é uma pessoa que se aventurou no mundo da sodomia, que acredita em coisas terríveis, muitas vezes é um bruxo, é uma bruxa, faz feitiçaria. Então entenda isso, mas guarde isso no seu coração em silêncio e aprenda o que for lá, a lição, entendendo que é uma matéria que você tem que saber para tirar a nota na prova. Alguma coisa é útil, a grande maioria não é. A verdade é essa. Mas Cristo
é o seu verdadeiro professor. Não deixe essas pessoas, que não são pessoas boas e nem são pessoas tão inteligentes assim, te seduzirem. E eu digo por que que elas não são inteligentes, senhores. Se você tivesse a possibilidade de salvar sua alma ou ir para o inferno, você escolhe para o inferno, isso não é uma escolha inteligente. Então essas pessoas, o homem veio do macaco, o homem é um animal, tudo é sexo, entorpecente é bom, enfim, Cristo não é real. Essas pessoas não são inteligentes, elas estão jogando fora a eternidade. Então é isso que os seus filhos têm que entender. Os pais devem conversar com os jovens sobre isso, devem acompanhar os estudos da criança, revisar o conteúdo ensinado, não para causar escândalo. Se quiser causar, tudo bem também. Uh, mas é para ter o contraponto, filho, escreve assim na prova, use alguma nuance que o Espírito Santo te dá, mas fale o que tem que ser falado e siga a sua vida sabendo que isso não é verdade. Por exemplo, Darwin descobriu que o homem veio do macaco. Não veio do macaco. Não existe evolução. Existem alterações, por exemplo, você tem duas espécies de cachorro, eles cruzam, nasce um cachorrinho que tem um pouquinho de cada espécie. Nada novo se cria, não vai nascer um cachorro com duas caudas, exceto por mutação maligna. Toda vez que existe uma mutação, é alguma coisa que deu muito errado, não uma coisa que deu muito certo. Sempre alguma coisa bizarra que vai sugar, vai causar perda de energia, não ganho. Nenhum inseto vai nascer com asas do nada porque evoluiu. Não, 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 não. A criação está pronta e perfeita, mas então por que, Wagner? Os senhores me perguntam. Foi criada então a teoria da evolução, o homem veio do macaco, etc, etc. É simples, senhores. Há milênios o ser humano está tentando achar uma forma de jogar Deus fora do jogado, tirar Deus da jogada, tirar Deus do jogo, tirar Deus do diálogo. Tudo menos Deus. Essa é a grande filosofia do mundo. Tudo menos Deus. Tudo é possível exceto Deus. É assim que eles vivem. E o que nós temos em termos de teoria da evolução hoje é o que há de mais plausível que eles conseguiram inventar para tirar Deus da jogada. Se não, Deus não criou o universo, então o que aconteceu? E eles ficam desesperados tentando achar alguma coisa. Achei um pedaço de osso aqui. Será que não é uma... entendeu? É isso, é um desespero por odiar Deus, por ter o mal dentro deles, um desespero para que Deus não entre no diálogo do que a gente chama de educação, doutrinação, na verdade. Nas universidades e faculdades, esse mal é 10 vezes mais intenso. Entorpecentes, sodomia, ateísmo, toda sorte de perversidade são o que impera nas universidades brasileiras. Os seus filhos têm que estar cientes disso. Dá um print nesse trecho aqui, imprime, coloca na escrivaninha do seu filho antes dele ir para a faculdade para ele lembrar bem disso. Recorta e põe na carteira. Filho, lê todo dia isso aqui antes de acordar, antes de sair. O mal impera nas universidades. Viva, saiba fazer os exercícios, etc. Mas não deixe que esse mal corrompa. Senhores, são 28 capítulos, por óbvio não vamos ler todos, mas tem muita coisa interessante aqui. E esse livrinho custa... Quanto que ele custa mesmo? R$ 8,99, ou é grátis para Kindle Unlimited. Se comprar é seu para sempre, dá para ler, você baixa ele, dá para ler no celular com a app Kindle, no próprio computador, como estamos lendo agora, ou no próprio, num tablet, ou no dispositivo Kindle, chamado Kindle, que é uma coisa assim. R$ 8,99, 149 páginas, ou grátis para quem tem Kindle Unlimited. E quando os senhores terminarem de ler, aqui não vai acontecer, mas só para mostrar. Os senhores chegam no final, que é sobre o autor aqui, chegaram no finalzinho do livro. Quando os senhores clicarem para o lado, vai aparecer, aqui não vai aparecer porque eu estou lendo no navegador, a possibilidade de avaliar o livro, dar umas estrelinhas, etc. Então, se os senhores puderem avaliar com 5 estrelas, eu agradeço. É muito bom pro livro, etc. E, como eu disse, há outros livros. Tem esse Como Ganhar na Loteria, que é um estudo sobre o vício em jogos de azar. Tem todos esses aqui, são 39 livros.
em 5 línguas diferentes: espanhol, inglês, alemão, francês e português, óbvio. A grande maioria em português, todos são em português, mas alguns têm uma versão em inglês, francês, espanhol, alemão. Mas todos eles têm a versão em português, e a partir de R$ 1,99 até, acho que o livro mais caro é esse Annelysium aqui, R$ 13,99, que não falarei dele porque vou fazer um vídeo específico sobre ele. Tem alguns livros, esse aqui, o Anjos Faliel RPG, é um RPG de temática cristã. Não é ainda o totalmente cristão, que eu estou fazendo um RPG sobre o fim do mundo, sobre o apocalipse. Os jogadores vão estar vivendo os 7 anos após o arrebatamento e tal, como se eles fossem se converter após o arrebatamento, enfrentando o que vai acontecer no apocalipse. Isso vai existir também, mas esse aqui já é dá para criar essa aventura apocalíptica nesse jogo. Você cria a aventura que quiser, custa R$17,90, nossa, é caro isso. Mas vem grátis um outro livro, que é o Cifaliel, o Anjo da Espada Quebrada, que é este livro aqui, que é o livro que eu mais gosto, se eu achá-lo. Aqui, Cifaliel, o Anjo da Espada Quebrada. 133 páginas. O que acontece, acompanha a intrigante história do que acontece quando o céu e o inferno, hormônios de jovens apaixonados colidem nessa criativa obra de romance. Tem uma resenha aqui que eu acho que é interessante a gente ler, não toda, porque ela é bem longa, mas deixa eu só marcar que é útil aqui, gostei, é útil, pronto. Avaliado no Brasil, a pessoa chama Beatriz. O livro começa apresentando Jared, um homem descontente com a sua aparência, mas ainda assim em busca do amor. Marca o encontro com a pessoa no Tinder. Jared acredita que Nadia seria a mulher dos seus sonhos, mas tudo mudou ao conhecê-la. Descobre que Nadia é uma pessoa malvada, insultável pela sua aparência. Se deparou com uma briga de criaturas sobrenaturais, um anjo, nosso querido Cifaliel, com uma espada potente e demônios. Ele é atingido por um estilhaço da espada, consegue fugir. Jared descobre que a espada é poderosa e pode realizar desejos. Cifaliel precisa contar com a ajuda de um profeta para recuperar o pedaço da espada e consertar o estrago causado por Jared. Então essa é a história. Um anjo está lutando com demônios e um estilhaço da espada vai parar nas mãos desse rapaz aí, que acaba usando para fazer o mal, ou acaba usando para satisfazer os seus próprios interesses. E quando a gente só pensa nos nossos próprios interesses e não pensa nos próximos, não pensa em Deus, não pensa nas nossas obrigações para com o nosso Criador, sempre nós vamos estar causando estragos. Então, é sobre isso que esse livro fala. Um livro muito legal, são 133 páginas de ficção sobrenatural, absolutamente firmado na fé cristã, sem nenhuma desvio nem para a esquerda nem para a direita. Dá para crianças a partir de 11 anos lerem tranquilamente. Não, talvez 11 não, 12 ou 13 eu acho que tá legal. Dá uma lida antes de ter certeza que o seu filho pode ler, porque tem umas cenas absolutamente necessárias na narrativa, mas que são um pouquinho mais pesadas. Então eu diria 13 anos. Mas sempre porque é absolutamente necessário para a trama, jamais faria algo se não fosse absolutamente necessário. Então, senhores, como eu estava dizendo, esse foi o Manual Cristão para Crianças e Jovens, um livrinho muito legal de 149 páginas. Espero que tenham gostado da leitura, eu acho que a gente abordou temas importantes. Links na descrição para quem quiser apoiar o canal de alguma forma. E deixem suas sugestões do que vocês querem ouvir no próximo livro. Muitos comentários estão vindo sobre terra plana, essas coisas. Eu já deixei claro que eu não tenho interesse nesse assunto, não acredito, respeito quem acredita, não tenho interesse em gastar horas do meu dia mergulhando mais do que já mergulhei, e isso termina assim, certo? Não haverá vídeo sobre terra plana, nem para falar bem nem para falar mal. Tá claríssimo que eu não acredito, que eu acho que a terra é redonda, e fica assim, certo?
porque o que existe é uma operação psicológica do governo americano. Eu lembro quando ela foi criada, porque eu fiz parte de um grupo que era como se fosse uma task force de pessoas que gostavam do Trump antes da primeira eleição. E era um grupo de youtubers, tal. Na época eu tinha um canal em inglês americano. E, nossa, nós éramos muito unidos, assim, todos cristãos. E era um grupo, eu era, obviamente, o menor de todos, mas canais enormes, assim, que se mobilizavam. E era incrível. E daí, do nada, surgiu. Primeiro, houve uma manifestação do Barack Obama falando que ele ia criar uma task force, um grupo, para combater desinformação na internet. E uma semana depois eu estava assistindo YouTube e do nada no meu feed surgiram 20, 30 ao mesmo tempo vídeos de terra plana e todos muito bem produzidos, coisa de $500 mil, $1 milhão, coisa assim que custa uma fortuna fazer, todos com narração profissional e tudo perfeito, mas falando que a Terra era plana, eram, sei lá, 20, 30 canais, todos super mega produção, surgiram do nada, assim. E todos mais ou menos no mesmo estilo, alguns até parece que usavam o mesmo roteiro e mudavam só os gráficos. E daí o nosso grupo comentou alguma coisa assim, falou, gente, parece que tá rolando uma operação psicológica, PSYOP, para difundir esse negócio de terra plana aí, para tirar o crédito dos cristãos, dizer que não somos estúpidos por acreditar em algo assim. Então, obviamente, nós não tínhamos interesse nenhum nesse assunto, mas surgiu do nada esse PSYOP, e daí ele começou a se disseminar entre pessoas que não eram do PSYOP. Porque era tão sedutor o conteúdo, era feito de uma forma tão incrível, que outros canais começaram a falar. Havia até um homem famoso, mas que eu acho que eu tinha 15 mil inscritos e quase todos os outros tinham 100, 200, 1 milhão. Então eu era um pequenininho, eu era o último que falava. Tinha o Rob Skiba, que era famosíssimo, se eu não me engano até morreu agora, ou foi preso, sei lá, alguma coisa assim. Eu não, acho que até morreu mesmo, Rob Skiba. Ele era um pesquisador de teorias da conspiração e do nada ele resolveu também falar de terra plana e tal. Então eu lembro quando surgiu isso e sempre que um cristão abria a boca para falar alguma coisa na mídia, eles vinham com o negócio da terra plana. Então foi uma forma de dizer, mas vocês são estúpidos, vocês pensam que a Terra é plana, criar um wicker man, um homem de palha, ou seja, tudo que você falar a partir de agora eu não acredito mais, porque você acredita que a Terra é plana. Então eu vi essa psyop diante dos meus olhos se descortinar, eu acho que nada é por acaso, então foi uma coisa que foi permissão do Espírito Santo eu ver. O exato segundo que pulularam 30, 40 vídeos ao mesmo tempo, o nosso grupo se corrompeu, foi infiltrado por pessoas e acabou tudo. Em 2 meses não tinha mais nada. Tudo aquela comunhão, aquele grupo de pessoas que se unia. A gente tinha aqueles Google Hangout, 20, 30 pessoas e orava e comentava os assuntos. E era incrível. Isso, acabou tudo após essa PSYOP. Tudo se corrompeu, se perverteu, cada um foi para um lado. E isso faz mais de 10 anos. Foi antes da eleição do Trump, a primeira. E então eu vi isso se descortinar na minha frente. Então existem muitas coisas. E quando o mal vier mesmo, quando eles vierem falando que alienígena existe, primeiro contato, alienígenas chegam na Terra, que isso vai rolar mais cedo ou mais tarde. Eles vão vir com essa operação psicológica, vão dar uma forma, ter a tecnologia para fazer isso de alguma forma. Vai ser dessa forma também. Muitos cristãos vão se perder, vão largar a fé, vão deixar a comunhão dos seus grupos por causa dessas operações psicológicas. É sempre assim que acontece, é sempre assim que começa. Espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima.